Olá, pessoas. Hoje é dia 18 de outubro, né? É de 2019, né? E eu realmente preciso mesmo, com muito amor, fazer um vídeo desse aqui, né? Porque Del Amor e Outros Demônios é muito bonito, sabe? Tipo, isso aqui é muito chique, né? Tipo, o Gabriel Garcia Marques levou mesmo o Nobel de Literatura no ano de 82, né? Pelos 100 anos de solidão. Não foi por esse livro que ele ganhou o prêmio Nobel, mas nossa, é de uma narrativa incrível, sabe? Tipo assim, ele é muito bom. Tipo assim, você pega. Ele começa contando a história de como é que é um mercado de escravos na Colômbia no ano de 1750. Cara, isso é um calor infernal. Isso é uma mistura de índios, negros, espanhóis, né, comerciantes gananciosos, né, assassinos, católicos fervorosos, índios tomando chás alucinógenos, e do tipo, até um pouco de ópio pra quem quiser também. Do tipo, é muito doido. Tipo, a Colômbia de 1750, no mercado de escravo, é um lugar muito doido. E aí, né, ele pega e conta a história de uma senhorita chamada Maria Sérvia de todos Los Angeles. Né? Tipo, chiquérrimo, tipo assim, na Maria Sérvia de todos os anjos, né? E ele conta a história do seguinte: ele começa a contar a história falando que era um jornalista, né, em 1950, que ele foi cobrir uma, uma extração de corpos de um mosteiro da Igreja Católica, porque a cidade cresceu e aí iam demolir o mosteiro das freiras e ia construir um hotel de 5 estrelas. Ele começa a contar a história falando que ele chegou lá, tinha várias tumbas, e uma delas tinha uma criança de 12 anos do sexo feminino com um cabelo de 20 metros. E aí eu fiquei sabendo, né, tipo assim, que um achado aí de tanatocronognose, né, tipo, o que acontece com os fenômenos cadavéricos, que o cabelo depois que você morre ele continua a crescer. E se você ficar crescendo o cabelo durante 200 anos, né? Eu não sei de onde isso aí vai tirar nutrientes, né? Porque, tipo assim, o corpo já vai ter muito longe, mas é tipo, ele tem licença poética, né? E ao contrário de algumas pessoas que falam tchu-tchá, tipo, ele fez da licença poética dele um excelente uso, né? E aí ele contou essa história, Aí ele vai contar a história, na hora que abriu o túmulo, tipo, um cabelo de cobre, né? De 20 metros. Né? Eu falo, quem que é essa pessoa? Eu falo assim, essa pessoa é a mais antiga do cemitério inteiro, né? O cemitério naquela época era considerado a terra sagrada onde se enterrava os nobres e os membros da igreja, né? E ela era filha de um marquês, então ela foi enterrada, né, nesse convento. Mas a história é basicamente o seguinte: essa menina tá andando nesse mercado de escravos e aparece um cachorro e morde ela. Só que o cachorro é encontrado 2 dias depois com água saindo pela boca, que é a doença chamada hidrofobia ou raiva, né? Que foi curada pelo senhor Louis Pasteur lá no meio do século XIX, na França. Na Colômbia de 1750, meu irmão, se você pegar raiva, você vai morrer. Não tinha, não tinha outro. E aí ele pegou e falou, pô, mas esse cachorro mordeu minha filha. Aí o Marquês, que era o pai dela, falou, preciso tratar essa filha minha, né? E aí ele pegou e foi pro médico, só tinha um. Né? E o médico falou pra ela, cara, é o seguinte, se ela tiver com raiva, ela vai morrer. Você tem duas opções. Ela vai começar a inflamar o tecido nervoso, né? Ela vai começar a inflamar os nervos e sobe até no cérebro. Na hora que chega no cérebro, mata. Mas antes disso, a pessoa fica louca. Tipo, ela perde capacidade cognitiva, ela tem uma desordem psiquiátrica grave, e a única forma da gente conviver com uma pessoa com hidrofilia é você amarrar ela numa árvore com uma corrente no pescoço. E vai morrer assim. Não consegue tomar banho, tipo, vocês vão ter que jogar água nela à distância, tipo, a pessoa que tem essa doença da raiva, a doença é seríssima, do tipo, a pessoa tem espasmo muscular que quebra osso, pra você ter ideia, isso é raiva, né, e se imuniza, viu, tipo, realmente é importante você ser imunizado contra a raiva, né, e não tem cura, não tem cura. Hoje é considerado doença, olha, tem imunização, tem um sistema público de saúde que você vai tomar uma doença contra a raiva. E ele pegou, a filha dele foi mordida pelo cachorro, ele pegou, consultou o médico falou isso, ele não gostou do que o médico falou. Aí ele foi atrás dos mandingueiros lá do terreiro de escravo, que falou que o certo número é você tomar sua urina durante 7 dias na lua tal. Aí sarava.
Não deu certo. Aí eles pegou e falou, não, então vamos lá no curandeiro dos índios lá e tal. E os índios pegou e falou, não, você toma essa erva aqui, que essa erva é boa, ela sara as doenças do nosso povo e tal. Tomou as ervas também, mas não sara, raiva. Ele pegou e chegou numa outra curandeira doida lá, e a curandeira doida virou pra ela e falou, não, minha filha, é o negócio seguinte, eu vou chegar lá na casa dela, vou tirar toda a minha roupa, e vou tirar a roupa dela, a gente vai esfregar um óleo no meu corpo, e eu vou ficar esfregando nela. E isso vai curar raiva. Não, também não funcionou. Então aí o que ele fez? Ele pegou e foi no bispo. Né? Quando a merda tá feita, você não tem solução, você vai pro bispo, né? Chegou lá, o bispo virou pra ele e falou, não, rapaz, eu sei demais, tipo... Só que no meio dessa história, eles deram um tanto de remédio pra essa menina e abriram a ferida que ela tinha no calcanhar, los tobillos, né? Na perna, né? E aí essa menina, ela foi, tipo, ela quase foi estuprada, tipo, por uma doida que lambuzou ela de óleo. Então, tipo assim, ela tomou umas ervas bravas lá e ela começou a ter uns distúrbios psicológicos, psiquiátricos, e começou a falar assim, ela se sentiu muito agredida, né? E principalmente que ela não era uma menina qualquer, ela era uma menina branca, de olho verde, né? Que foi criada por escravos porque o pai dela tinha um retardo mental. Mas ninguém conseguia falar isso pra ele, porque como é que você chega pra um marquês, né, que tinha maior, tipo, tinha uma capitania hereditária, né, e fala assim, cara, você tem uns problemas mentais, você só aprendeu a ler com 20 anos. E quando você casou, você passou tipo 3 anos com a sua mulher sem tocar nela sexualmente. E você só foi atrás disso na hora que seu pai virou pra você e falou assim: Ô, você tem que me dar um neto, porra. Você não vai transar com essa mulher, não? E aí o cara é retardado, ele não sabia muito bem. E quando ele começou a conversar com a mulher dele, pra gente pra pegar fazer um filho, coisa e tal, ele começou a se entender, coisa e tal. E um dia, a mulher dele era. É a primeira vez que o Marquês tentou casar, ele tentou casar com uma mulher que era uma. Ela fazia cadeira numa oficina de marcenaria. Aí o pai dele falou: não, filho de Marquês não casa com carpinteira que faz cadeira, isso é coisa absurda, né? Aí chamaram uma outra mulher que mandou a mulher lá da Espanha, né, pra vir pra Colômbia pra poder casar com o filho do Marquês, né? E aí o filho do Marquês casou, mas ele tinha um retardo mental, então ele não transou com a menina. Então ele ficou com aquele troço assim. O dia que ele resolveu transar, a menina tava lá, ela era artista, ela tocava harpa, tocava piano, tocava um monte de coisa, trouxe da Espanha, né? Não tinha essas coisas na Colômbia. Aí ela, um belo dia que eles começaram a falar sobre isso, vai ver que daqui uma semana ou duas vai dar certo, coisa e tal. A mulher tava lá tocando a harpa no meio do quintal lá, caiu um raio, pum, matou. Então, o Marquês passou tipo 25 anos da vida dele de luto. E um belo dia ele achou a Bárbara Cabreira, né? A Bárbara Cabreira, né, era uma mulher que não era negra, ela era filha de um branco índio, então ela não tinha status de negra, ela tinha status de pessoa. E aí ela chegou e estuprou o Marquês, que já tinha 50 anos de idade nessa época. Ela chegou lá e estuprou ele, engravidou. E ela combinou isso com o pai dela, fez isso de má fé mesmo. Na hora que ela estava grávida, eles falaram, ela não é uma nobre espanhola, mas você vai ter que casar com ela porque tá grávida. E ele casou, né? E aí ela foi morar no Palácio do Marquês, né? Tipo, quando ela tinha 20 anos era muito bonita. Mas ela odiava a criança. Ela não queria ser mãe da Maria Cérvara de todos Los Angeles, né? Ela não queria mesmo. E aí ela pegou e desprezou essa menina. Essa menina foi criada por escravos. Ela foi criada, ela era branca, nobre espanhola, com cabelo de cobre lindo e maravilhoso, né? E ela se pintava de negro para brincar com as crianças que eram negras e índias no quintal do Palácio do Marquês, né? E o Palácio do Marquês era uma coisa muito louca, porque tipo assim, ele tinha uns probleminha mental e ele tava de luto fazia 25 anos, né, que a mulher que ele casaram ele com, né, e aí ele tava com todos esses problemas e uma negligência incrível, uma negligência incrível. Cara, esse livro é a narrativa da América Latina. Tipo, a América Latina são muitos quartos vazios com várias coisas fora do lugar. Do tipo, essa é a América Latina. Essa era o Palácio do Marquês. Tipo, tudo tava fora do lugar, sabe? Tipo, era estranho demais que num clima de escravidão e num clima de opressão católica, ela, filha do Marquês, ela e somente ali conseguia ser livre. Ela era a única pessoa livre ali. Que ela não era uma escrava e ela também... O pai e a mãe dela não estavam nem aí com ela. Então ela dançava e aprendia a língua dos negros e aprendia a língua dos índios Yoruba. E ela não sabia espanhol com 12 anos de idade. Quando o pai dela mostrou um pinico importado da Espanha, todo de
feito de porcelana com um detalhe de ouro. Ela achou aquilo tudo uma coisa muito estranha. Eu falei, isso aqui é o lugar que a sua avó fazia as necessidades, você precisa levar esse pinico pra você. A menina olhou e falou, cara, que caralho de troço esquisito esse negócio. Esse troço é muito bonito pra você cagar nele. Vocês não pensou em usar pra comer nele, não? Tipo assim, ela não sabia nada da cultura espanhola. Ela não era uma nobre espanhola, ela era uma escrava. Com liberdade. Era a coisa mais louca do mundo. Aí ela pegou, né, supostamente envenenada pelo vírus da raiva, e aí ela foi enviada, né, pra... chegou no bispo, o bispo pegou e falou assim, não, ela já estava com os problemas porque eles deram ervas muito fortes para ela, dos remédios dos índios e dos negros, e ela estava um pouco perturbada, e ela estava com a ferida muito grande, e o pessoal estava violentando ela mesmo, ela estava muito estressada, e estava gritando e xingando todo mundo em 5 línguas africanas diferentes, né? Aí ele levou pro bispo. O bispo chegou e falou, eu tenho certeza do que é isso aí. Isso é uma possessão demoníaca. E detalhe, a Santa Inquisição Espanhola, no ano de 1750, operava jurisdição nas colônias da Espanha. E isso incluía a Colômbia. Então tinha um bispo inquisidor do Santo Ofício em 1750 na Colômbia. E essa galera queimava os outros em praça pública, essa galera cortava a língua dos outros em praça pública, essa galera arrancava os mamilos com brasa quente em praça pública em nome de Deus. E o seu bispo falou que isso aí é uma possessão demoníaca. Isso aí não é serviço mal feito de curandeiro, não. Isso aí é mesmo uma porra da possessão demoníaca, né? Então o que ele fez? Ele catou e pegou e falou assim, eu vou levar para você o padre que cuida de mim, o padre que lava a minha roupa, o padre que cuida de mim, porque o bispo já tinha 70 anos de idade. Imagina um velho de 70 anos na Colômbia de 1750, era um velho muito velho mesmo, era tipo, tava caindo aos pedaços, velho. E aí ele falou assim, esse padre aqui é o Caetano de Laura, né? Ele cuida de mim e ele é um padre muito virtuoso. Eu vou mandar ele exorcizar a sua filha, que tá presa lá no pavilhão da Inquisição, no convento. O Marquês agradeceu, ele achou que eu estava fazendo a coisa certa. Mandou lá o padre, de 30 anos de idade, né, conversar com a menina endemoniada, né, de 12 anos de idade. Só que a menina tava muito doida e muito louca mesmo, e ela, tipo, tava agressiva e coisa e tal, e aí chegou uma bela hora que ele começou meio que observar ela e tal, e acho que ela meio que tirou a roupa no momento lá que eles estavam exorcizando ela. E o padre de 30 anos que nunca tinha visto aquilo na vida, né, que nunca tinha visto mulher a título nenhum e de jeito nenhum, né, apaixonou pela menina de 12 anos. E aí ele tentou exorcizar ela, só que ele conversava com ela, que ele estava apaixonado nela. Aí a abadesa do convento chegou lá e falou assim, ó filho, esse exorcismo seu tá fraco demais, eu não tô vendo você dar umas porradas, não tô vendo você fazer ela queimando ela com brasa quente, não tô vendo, cadê esse cristianismo seu? Tá muito broxado, cara. Isso aqui é a Santa Inquisição Espanhola, mano, queima alguém em praça pública, porra, né? Em nome de Deus, velho, você é padre, caralho. E o cara pegou, mas não tô dando conta, não sei o quê. Aí ele confessou pro bispo, chegou pro bispo e falou, bispo, eu tô apaixonado, perdidamente apaixonado pela filha do Marquês, com seus belos cabelos de cobre, com sua pele branca e com seu olho verde. Aí o padre ficou, o obispo ficou putão com ele, falou assim, irmão, eu tô muito puto com isso. Vou te destituir do seu cargo de padre, vou te destituir de todas as honrarias da Igreja Católica e vou te colocar para cuidar dos leprosos, como penitência. Mas quem é punido não deixa de amar, né? E ele estava apaixonado. Ele deu um jeito de descobrir um túnel que entrava por debaixo do convento e durante as madrugadas, durante alguns meses, ele se encontrou com essa menina por um túnel. E ele entrava lá e conversava com ela a noite inteira, ensinou espanhol para ela e falou um monte de coisa, tipo, quero te amar e vou pedir a sua mão pro seu pai e vai ser bom pra gente, coisa e tal. E é isso. O padre que cuidava de leproso durante o dia e de madrugada ficava apaixonado. É lógico que eles transaram. E aí, tipo, o povo já tava meio na dúvida que raio que tava rolando, né? Que tipo assim, será que essa menina tá grávida? Aí eles pegaram e falaram assim, cara, mas o obispo virou e falou, vamos tentar uma outra estratégia. Aí o obispo arrumou um padre dos pretos. Um padre que era preto, filho de escravo, coisa e tal, foi alforriado, né, estudou, né, o cristianismo, virou um padre preto,
né, que morava no bairro dos Pretos e que fazia pregação de preto na igreja dos pretos. Falava 5 línguas africanas, inclusive, né, nativas dele, na África, dos antepassados dele. E falava Yoruba também, falava a língua dos índios. Aí ele foi pro convento lá, viu a menina e falou assim, não, peraí, primeira coisa, quando ela chegou no convento, ela chegou com uma roupa de nobre espanhola, com vários anéis, com crucifixo de ouro, com coisa assim. Ele falou, olha, as freiras roubaram tudo dela. Ele pegou tudo e devolveu para ela e pediu desculpa. Falou, olha, agora vai ser diferente, eu vou ser o padre que vai cuidar de você. E a gente vai fazer um trabalho, né, do cristianismo e coisa e tal. Explicou para ela, tudo na língua dos negros, tudo na língua dos índios. Ela adorou o padre de preto. Mas o padre tinha 70 anos de idade. Eu tinha 70 anos de idade, e ele foi pro convento, teve essa conversa com a menina naquela manhã e coisa e tal, e voltou pro bairro dos Pretos, que era longe, né? Já tinha exclusão social, racial na colônia da Colômbia de 1750, e voltou lá e contou para todo mundo, né? Contou para as matronas negras que ficavam lá, e contou pros moleques, né? E contou pros escravos e para todo mundo. Falou, eu tô uma tarefa muito importante, eu estou exorcizando a filha do Marquês, né? E se eu tiver sucesso nessa tarefa, ele vai inclusive melhorar a nossa igreja aqui, né? E ele pegou, todo mundo achou muito interessante a ideia, porque a menina estava dando certo com ele, e porque o exorcismo agora tinha mais chance dos demônios abandonarem o corpo dela, e a igreja seria reformada. Então todo mundo gostou dessa ideia. Aí o padre tirou a batina, chegou em casa, coisa e tal, tirou a batina, estava apenas de camisola, sentou e morreu. E morreu. Ele estava velho demais, tipo, ele tinha 70 anos de idade, andou a tarde inteira no sol, com a roupa preta de padre, com aquele negócio todo, morreu. Morreu. Aí sobrou. Aí o bispo ficou puto pra caralho. O bispo falou, porra, velho, eu mandei um padre lá exorcizar a menina, o cara pega e apaixona. Depois manda um padre lá que fala a língua dos pretos, aí o padre pega e morre. Esse capeta tá muito bravo. Eu vou lá, eu sou o bispo, tô caindo aos pedaços, tô com 70 anos também, mas eu vou lá e vou exorcizar essa menina eu mesmo, né? Como a autoridade mais alta do Santo Ofício, né? E quem mata os outros tem direito de exorcizar também, velho. Por que não, né? Aí ele chegou lá e começou a exorcizar a menina ficou putona, falando, você é um velho chato, vai tomar no seu cu, quero meu padre preto, não quero ser aqui não, você não fala língua de preto, você não fala língua de índio, eu não quero saber de você é um chato. E aí eles colocaram ela numa camiseta de força. E ficou 3 semanas assim. E aí ela ficou tão magra, que uma hora ela conseguiu se soltar da camiseta de força. Foi no obispo que estava lá gritando com o seu crucifixo, exorcizando ela, e meteu um bicudo na barriga do obispo, que já tinha 70 anos de idade, já estava caindo sem bicudo. E ela tomou o bicudo, mesmo ela fraca, derrubou o bispo. E ele teve de se calar. Né? E aí eles perceberam que a camiseta de força já não estava conseguindo apertar ela e fizeram uma nova costura na camiseta de força de uma maneira que espremeu os pulmões dela. E ela não tinha mais o Caetano de Laura, né, que era o padre que se apaixonou por ela e que ficou frequentando a noite lá e que era a única pessoa que gostava dela, porque o pai dela era louco e negligente. O bispo era um fanático religioso e o outro padre que conversou com ela, infelizmente, faleceu. Então, abandonada por tudo. Né? E o médico, que tinha um médico no lugar, ele falou assim, cara, já faz 90 dias que essa menina não manifestou nenhum sintoma da raiva, para de torturar ela, é só isso, a medicina é desse jeito. E aí o pessoal chegou e falou assim, peraí, irmão, você tá falando que a gente do Santo Ofício, que o padre e que o bispo tá fazendo errado? O médico virou e falou, 1000 desculpas, gente, eu nunca, jamais iria ofender o padre. De maneira alguma. Me desculpa, eu disse uma coisa que eu não deveria. Não me queime em praça pública, não me arranque o olho, não arranque a minha língua, não corte a minha mão, e nem a minha língua porque eu blasfemei, porque o bispo tá certo, e eu acho que realmente o exorcismo não é o melhor caminho. E 1000 desculpas para vocês, por favor, não matem a minha pessoa e nem aqueles que eu gosto. E me deixem exercer a profissão de médico, não me coloquem para cuidar apenas dos leprosos como um enfermeiro de baixo nível, e enfim, 1000 desculpas, Igreja Católica.
Eu não vou abandonar esse mundo queimado numa fogueira em praça pública. Eu sei que vocês são ignorantes a tal ponto, né? E esse medo era um medo real, né? Em todo o povo que vivia sob a jurisdição da Espanha e do Santo Ofício, né? E Maria Serva de todos os ángeles, né? Totalmente oprimida e sem conseguir respirar direito, morreu de amor na cela do pavilhão da Inquisição, na Colômbia de 1750. É muito bom. Eu li o original em espanhol. Se você é leitor em português, você consegue ler espanhol. Vai tranquilo. Muito recomendado.